Preparem-se para mergulhar em um mundo onde a corrupção de um mestre não acontece apenas uma, mas 3 vezes. O jovem escolhido como guardião da Terra vê seu destino glorioso despedaçado por uma aliança mortal determinada a conquistar não apenas ele, mas todo o nosso mundo. Tudo isso se desenrola em meio a ninjas assassinos sedentos por vingança, lutas brutais e as complexas teias das múltiplas linhas do tempo. Bem-vindo à lendária saga de Mortal Kombat, onde a ação nunca para e as reviravoltas nunca terminam. Neste vídeo emocionante, vamos desvendar toda a linha do tempo desta incrível franquia, incluindo seus intrigantes spin-offs. Junte-se a nós no canal Nerdícias e embarque nesta jornada épica. Pré-Mortal Kombat. A história do Mortal Kombat começa antes dos eventos do primeiro jogo, muito antes do surgimento dos heróis do Mortal Kombat. No universo havia apenas 2 seres imortais, o Ser Único e os Deuses Anciões. O Ser Único é a entidade mais poderosa em todo o universo do Mortal Kombat, precedendo todas as outras formas de vida e se alimentando da essência dos deuses anciões para obter um poder praticamente ilimitado. Para deter o Ser Único e obter sua liberdade, os deuses anciões criaram 6 armas poderosas, chamadas Kamidogo. Eles fragmentaram o Ser Único em 6 partes, cada uma contendo um dos Kamidogo e parte da consciência do Ser Único. Essas partes eventualmente se tornaram os reinos principais do universo do Mortal Kombat, sendo eles o Plano Terreno, o Submundo, a Exoterra, Edenia, o Reino do Caos e o Reino da Ordem. Enquanto o Ser Único foi derrotado, sua consciência permaneceu oculta nos reinos e eventualmente influenciou seus governantes a fundirem os reinos novamente, instaurando o Ser Único à sua verdadeira forma, arriscando destruir todo o universo. Para manter a ordem e o equilíbrio em todos os reinos, os deuses anciões decidiram criar um torneio de artes marciais que determinaria seu destino. Se um reino desejasse conquistar outro e se fundir com ele para obter mais poder, precisaria derrotar os melhores guerreiros do oponente em 10 torneios consecutivos. Essa competição, que ocorre a cada 50 anos, ficou conhecida como Mortal Kombat. Os torneios do Mortal Kombat têm regras sagradas. Só podem ocorrer uma vez a cada 50 anos, nenhuma das partes pode recusar, e o mais importante, vencer 10 torneios do Mortal Kombat consecutivos é a única maneira de um reino conquistar o outro. Infelizmente, os torneios do Mortal Kombat não são suficientes para garantir a paz em todos os reinos. O reino do submundo ataca a Exoterra, mas é repelido graças ao seu líder, o Rei Dragão Onaga. Após esse ataque, as forças do reino da Exoterra começam a invadir reinos menores para fortalecer seu poder. Shao Kahn, um conselheiro de confiança de Onaga, envenena o Rei Dragão para assumir o controle do reino como o novo imperador supremo da Exoterra. Shao Kahn é o primeiro a invocar a regra do Mortal Kombat, enviando seu melhor guerreiro contra os de Edenia, um mundo exuberante e fértil que se assemelhava ao Jardim do Éden. A Exoterra vence 10 torneios consecutivos do Mortal Kombat e se funde com Edenia. No entanto, conquistar Edenia não é o suficiente para Shao Kahn, e o líder da Exoterra volta seus olhos para o plano terreno. Shao Kahn pede ao feiticeiro Shang Tsung que organize o torneio do Mortal Kombat, para que a Exoterra possa ganhar o direito de se fundir com o plano terreno. Shang Tsung originalmente havia vencido 9 torneios até ser derrotado pelo grande Kung Lao. Então Shao Kahn envia Goro para participar. Goro mata e vence Kung Lao, e a partir disso vence mais 8 torneios consecutivos para a Exoterra, que agora está apenas a uma vitória para poder invadir o plano terreno. Mas antes desse torneio temos 2 histórias spin-offs que se passam antes dos eventos de Mortal Kombat 1. E antes de entrarmos nessas histórias, já deixa seu like para ajudar o canal e se inscreve e ativa o sininho, porque aqui é o seu espaço para ver e conhecer muita informação sobre o melhor da cultura pop com seus jogos e animes prediletos. E se você, assim como eu, gosta de falar sobre cultura pop, aqui é o seu lugar. Obrigado pela inscrição e bora continuar o vídeo. Mortal Kombat Special Forces. Mortal Kombat Special Forces segue as aventuras de Jax Briggs, enquanto persegue Kano e sua organização criminosa, a Black Dragon. Kano consegue libertar sua gangue de uma prisão de segurança máxima e está tentando obter um artefato chamado o Olho de Shitian. Jax, que tem uma rixa pessoal com Kano e a organização da Black Dragon, depois que eles mataram seus amigos das forças especiais, decide impedi-los de obter esse artefato e colocá-los de volta atrás das grades. Jax finalmente derrota Kano e descobre que o Olho de Shitian tem a capacidade de abrir portais entre os reinos. Mortal Kombat Mythology Sub-Zero. Mortal Kombat Mythology nos mostra o início da história do conflito de Sub-Zero e Scorpion. Vale lembrar que, apesar de ser um spin-off, alguns pontos e eventos de sua história entram para o cânone da franquia. Bom, esse jogo nos conta que Sub-Zero foi contratado por um feiticeiro chamado Quan Chi para obter um mapa que leva a um amuleto misterioso. Para maximizar suas chances de obter esse mapa, Quan Chi também contratou Scorpion, o rival de Sub-Zero, do clã Shirai Ryu. Sub-Zero mata Scorpion e entrega o mapa a Quan Chi,
recompensando-o eliminando seus inimigos do clã Shirai Ryu. Quan Chi pede ao assassino que siga o mapa até o Templo dos Elementos para recuperar seu precioso amuleto, apenas para arrancá-lo das mãos de Sub-Zero e revelar suas verdadeiras intenções. O amuleto é a fonte de poder de um antigo deus caído chamado Shinnok, que uma vez tentou conquistar o plano terreno, mas foi derrotado por Raiden e enviado ao submundo. Quan Chi desaparece com o amuleto, deixando Sub-Zero enfrentar a ira de Raiden, que descobriu que os dois roubaram o amuleto de Shinnok do Templo dos Elementos. Raiden envia Sub-Zero para recuperar o amuleto no submundo, onde luta contra vários oponentes para alcançar Quan Chi, que aparentemente morre nas mãos de sua antiga aliada, Serena, um demônio que lhe concedeu com seus poderes uma aparência humana. Mortal Kombat 1. Assim chegamos nos eventos de Mortal Kombat 1. Este jogo ocorre durante o torneio final do Mortal Kombat necessário para que a Exoterra se funda com o plano terreno. Shang Tsung organiza a competição e convida o Deus do Trovão Raiden e o protetor do plano terreno a participarem do torneio. Ao lado de Raiden estão o monge Shaolin Liu Kang, a estrela de cinema das artes marciais Johnny Cage e a tenente Sonya Blade, da Unidade de Forças Especiais dos Estados Unidos. 4 lutadores representam o reino da Exoterra: Goro, o campeão invicto de 4 braços; Kano, o líder da organização criminosa Black Dragon; o ninja morto-vivo Scorpion e o misterioso assassino do clã Lin Kuei, Sub-Zero. Enquanto as intenções dos heróis do plano terreno são bastante claras, os lutadores da Exoterra têm objetivos diferentes, além de vencer os guerreiros da Terra. Enquanto participam do torneio do Mortal Kombat, o objetivo de Goro é simples: ele é o vencedor das últimas 9 competições e quer trazer o troféu para casa mais uma vez, para que o reino da Exoterra possa se fundir com o plano terreno. Kano, o matador da organização Black Dragon, entra no torneio do Mortal Kombat porque ouviu rumores de que o palácio de Shang Tsung estava cheio de ouro, então ele pretende furtar o que ele puder. Sub-Zero, o assassino do clã Lin Kuei, recebeu uma grande quantia de dinheiro para matar Shang Tsung durante o torneio. O quarto lutador da Exoterra, Scorpion, está participando do torneio em busca de sua vingança de Sub-Zero, que é responsável por sua morte. Os lutadores do plano terreno conseguem derrotar seus oponentes, e Liu Kang se torna o novo campeão do Mortal Kombat. Scorpion se vinga e mata Sub-Zero, enviando sua alma para o reino do submundo. Goro não é visto em lugar algum após o fim do torneio, e acredita-se que ele esteja morto. O líder da Exoterra, Shao Kahn, não está muito satisfeito por seus lutadores terem perdido o torneio do Mortal Kombat. Shang Tsung implora ao imperador que poupe sua vida e lhe dê outra chance de provar seu valor. O feiticeiro sugere atrair os guerreiros do plano terreno para competir na Exoterra em outro torneio, onde enfrentarão a morte nas mãos do próprio Shao Kahn. O imperador concorda e assim começam os eventos do próximo jogo. Mortal Kombat 2. Liu Kang, Raiden, Johnny Cage, Scorpion, Shang Tsung e seu guarda-costas, Reptile, todos eles participam do torneio. Sub-Zero também está aqui, apesar de ter morrido nas mãos de Scorpion durante o torneio anterior de Mortal Kombat. E aqui temos um pequeno plot twist na trama do Mortal Kombat. Sub-Zero em Mortal Kombat 2 não é o mesmo do primeiro jogo. O novo Sub-Zero é na verdade Kuai Liang, o irmão mais novo do Sub-Zero original Bi-Han, o mesmo que estava nos eventos do Mortal Kombat Mythologies. Kuai Liang foi enviado pelo clã Lin Kuei para concluir o trabalho de seu irmão e matar Shang Tsung. Quando ele percebe que Kuai Liang é o irmão mais novo do Sub-Zero que ele matou, Scorpion jura secretamente protegê-lo como uma retribuição por matar seu irmão. 5 novos personagens se juntam à competição: Baraka, um dos executores de Shao Kahn; Jax Briggs, membro das Forças Especiais dos Estados Unidos e amigo de Sonya Blade; Kung Lao, um monge Shaolin e primo de Liu Kang; Kitana, a enteada e assassina pessoal de Shao Kahn; e Mileena, um clone de Kitana criada por Shang Tsung e adotada por Shao Kahn como sua filha. Há uma razão pela qual Shao Kahn tem uma relação estranha com sua enteada, e por que a transformou em uma assassina, além de criar seu clone. Lembram-se de que quando há muito tempo o reino da Exoterra se fundiu com Edenia? Kitana era na verdade a princesa desse reino, antes de Shao Kahn tomar o controle e colocá-la sob um feitiço para torná-la sua leal filha e assassina. Quando Kitana descobre a verdade sobre Shao Kahn, decide ficar do lado dos guerreiros do plano terreno e ajudá-los a derrotar os lutadores da Exoterra. Mileena fica sabendo dos planos e tenta derrotá-la. Kitana mata Mileena e revela que não é mais leal a Shao Kahn. Apesar dos melhores esforços dos guerreiros da Exoterra, Liu Kang vence o torneio mais uma vez, derrotando Shao Kahn e suas tropas. No entanto, o imperador da Exoterra tinha um plano B caso perdesse, e não estava pronto para desistir de seus planos de conquistar o reino da Terra. Mortal Kombat Shaolin Monks. Aqui temos outro spin-off que reconta os jogos 1 e 2 de outra perspectiva e com diferenças no desenrolar da trama. Após os eventos do primeiro jogo de Mortal Kombat, no final do primeiro torneio, várias lutas acontecem com Sonya Blade, Johnny Cage e Sub-Zero de um lado, e Kano, Reptile e outros do lado oposto. Liu Kang confronta Shang Tsung, que tenta consumir a alma do monge Shaolin. Kung Lao vem para salvar seu primo e luta contra Baraka. Goro entra para lutar contra todos os que estão à vista,
e o caos faz o palácio de Shang Tsung começar a desmoronar. O feiticeiro cria um portal para teleportar Baraka, Goro, Reptile, Kano e Scorpion para a Exoterra. Raiden e os guerreiros do plano terreno se retiram para a academia de Wuxi. Eles não podem desfrutar de sua vitória no torneio do Mortal Kombat por muito tempo, pois Baraka e os Tarkatans atacam a academia de Wuxi. Os guerreiros do plano terreno conseguem deter o ataque, mas Baraka consegue capturar Sonya e a leva para a Exoterra. Este sequestro é um truque para atrair Liu Kang e seus aliados para a Exoterra para derrotá-los e evitar que algo atrapalhe seus planos de conquistar o plano terreno. Liu Kang e Kung Lao viajam para a Exoterra para deter Shao Kahn e salvar Sonya com a ajuda de Raiden e Johnny Cage. Enquanto eles derrotam com sucesso seus inimigos, resgatam Sonya e derrotam Shang Tsung. Descobrem a mente por trás desse ataque, Shao Kahn, o Imperador do Reino Exterior, que deseja assumir o controle do plano terreno. Mortal Kombat 3. Chegamos então nos eventos de Mortal Kombat 3. Para finalmente tomar o controle do plano terreno, Shao Kahn implementa um plano de 10 mil anos atrás. Ele usa seus sacerdotes das trevas, liderados por Shang Tsung, para ressuscitar a Rainha Sindel, a ex-governante de Edenia, a quem Kahn forçou a se tornar sua esposa antes de se suicidar. Mas em vez de trazê-la de volta para a Exoterra, Shao Kahn revive no plano terreno, o que lhe permite cruzar entre os reinos para recuperar sua rainha. Shao Kahn abre um portal dimensional entre os dois reinos, transformando lentamente o plano terreno e parte da Exoterra. Através deste portal, Shao Kahn reivindica as almas de bilhões de humanos. Raiden consegue salvar algumas almas deste ataque, que irão defender o plano terreno no próximo torneio do Mortal Kombat, para impedir que os guerreiros da Exoterra vençam. Shao Kahn envia esquadrões de extermínio para matá-los. Um dos esquadrões, liderado por um centauro chamado Motaro, mata Johnny Cage. No entanto, como sua alma estava protegida por Raiden, Cage se torna um dos guerreiros escolhidos que lutam contra a invasão de Kahn. Jax descobre onde Sonya e Kano foram aprisionados na Exoterra e os liberta. Jax e Sonya se juntam à resistência do plano terreno, Kano foge e se une às forças de Shao Kahn. Um ex-guerreiro da Black Dragon, chamado Cabal, decide se juntar à rebelião quando descobre que Kano está livre e quer se vingar dele, acreditando que Kano é o responsável pelo acidente que o deixou dependente de um respirador. Liu Kang, o campeão do Mortal Kombat, lidera a rebelião contra o Imperador da Exoterra, com a esperança de salvar o plano terreno e o reino de origem de Kitana, Edenia. Liu Kang e Kung Lao são alvos primordiais para serem exterminados. Shao Kahn pessoalmente enfrenta Kung Lao, que fica muito ferido e some aparentemente morto. Um xamã nativo americano chamado Nightwolf se junta à resistência humana depois de receber visões que o alertaram sobre uma iminente invasão do plano terreno pela Exoterra. Striker, único sobrevivente na cidade de Nova York, também se junta aos outros guerreiros do plano terreno. Voltando para Bi-Han, o Sub-Zero original que foi morto por Scorpion no primeiro Mortal Kombat, agora ele está de volta, mas desta vez não como Sub-Zero. Quando ele morreu, sua alma foi para o reino do submundo e se transformou em uma versão demoníaca de si mesmo, chamada Noob Saibot. Enquanto isso, o lendário clã de assassinos chineses, os Lin Kuei, desejavam usar o mais recente avanço em tecnologia humana para transformar seus guerreiros em máquinas sem alma. Eles selecionam 4 ninjas para servirem como os primeiros protótipos: Cyrex, Sector, Smoke e Sub-Zero. Smoke e Sub-Zero se recusam e abandonam o clã, mas Smoke acaba sendo capturado e transformado em um desses ciborgues, agora programado para caçar e matar Sub-Zero. Para escapar dessa ameaça, Sub-Zero se une à rebelião contra Shao Kahn. Scorpion decide ficar ao lado dos guerreiros do plano terreno para proteger Sub-Zero. O último personagem a se juntar ao próximo torneio do Mortal Kombat é Shiva, seguindo as ordens de Shao Kahn e com a missão de proteger a Rainha Sindel. No entanto, Shiva não confia totalmente nas intenções do Imperador da Exoterra e faz planos para se voltar contra ele se as coisas derem errado. Apesar dos melhores esforços de Shao Kahn, Liu Kang e a rebelião detêm com sucesso a invasão do reino da Exoterra. Não apenas o plano terreno está seguro, mas também o reino de Edenia está livre do controle da Exoterra. Kitana, a enteada de Shao Kahn e filha da Rainha Sindel, consegue chegar até sua mãe. O Imperador lançou um feitiço em Sindel que a deixou sem memória de seu passado para que ela o servisse com total lealdade. Kitana lembra sua mãe sobre o passado e seu lugar que lhe pertence no trono de Edenia. Ela promete reconstruir seu reino e derrubar Shao Kahn por seus crimes. Mortal Kombat 4. Entramos em Mortal Kombat 4. Shinnok conseguiu escapar do submundo com a ajuda de Quan Chi, e Shinnok agora está buscando vingança contra os deuses anciões, pronto para esmagar qualquer coisa ou qualquer um que fique em seu caminho. Seu primeiro alvo é Edenia, o pobre reino que sempre parece cair nas mãos dos vilões. Tanya, a filha de um embaixador edeniano, traz seu próprio reino ao convencer a Rainha Sindel a dar as boas-vindas a Shinnok e seus principais generais como refugiados. O deus caído então lança uma invasão em grande escala a Edenia e captura a Rainha Sindel e sua filha, a princesa Kitana. Edenia foi apenas o primeiro passo. Shinnok ataca os céus matando 3 dos 4 deuses elementais, deixando apenas Fuji,
o deus do vento, e seu irmão mais novo, Raiden, que conseguem escapar com a ajuda dos monges Shaolin, Liu Kang e Kai. Para deter Shinnok e seus planos malignos, Raiden convoca os guerreiros do plano terreno que derrotaram Shao Kahn nos jogos anteriores. Raiden e os guerreiros do plano terreno conseguem derrotar os guerreiros de Shinnok e o deus caído enfrenta Liu Kang em combate. Mas o campeão do Mortal Kombat vence a luta. Raiden envia Shinnok de volta ao submundo, pondo enfim a sua onda de assassinatos e restaurando a paz do plano terreno e Edenia. Raiden passa a ter o status de Deus Ancião, entregando sua posição como protetor do plano terreno ao seu irmão, Fuji. Todos estão felizes e os outros lutadores retomam suas vidas normais. Enquanto isso, Scorpion descobre que Quan Chi é o responsável pela morte de sua família e tortura o feiticeiro nas profundezas do submundo. Mortal Kombat Deadly Alliance. Entramos em Mortal Kombat Deadly Alliance, onde a história começa após Scorpion levar Quan Chi com ele para o submundo no final do Mortal Kombat 4. O feiticeiro consegue escapar usando um amuleto de Shinnok, o poderoso artefato que o Sub-Zero original roubou em Mortal Kombat Mythology Sub-Zero. Enquanto Quan Chi fingiu devolver o amuleto de Shinnok depois de recuperá-lo do Templo dos Elementos, na realidade ele deu uma réplica para o antigo Deus Caído e ficou com o amuleto real. Uma vez fora do submundo, Quan Chi encontra uma tumba cheia com os restos mumificados de Onaga, o ex-governante do exército do Rei Dragão do Reino da Exoterra, que foi envenenado por Shao Kahn. Para ajudar a reviver este poderoso exército, Quan Chi faz um acordo com Shang Tsung. Ele fornecerá à mão direita de Shao Kahn uma fonte inesgotável de almas para torná-lo imortal, se o feiticeiro concordar em transplantar as almas guerreiras para os restos mumificados do exército do Rei Dragão. Shang Tsung aceita esta oferta, e nada parece capaz de deter essa aliança mortal que executar seu plano de formar um exército e tomar o controle dos reinos. No entanto, eles precisam se livrar dos únicos dois personagens que poderiam detê-los, o campeão do Mortal Kombat, Liu Kang, e o imperador da Exoterra, Shao Kahn. Eles quebram o pescoço de Liu Kang e absorvem sua alma para ressuscitar o exército do Rei Dragão, e aparentemente matam Shao Kahn. Mais tarde, eles descobrem que a Aliança Mortal só matou um dos clones de Kahn, mas isso não afeta seus planos por enquanto. Raiden quer evitar que a Aliança Mortal mate todos e tome o controle dos reinos, então ele pede aos deuses anciões que intervenham, mas eles se recusam, acreditando no livre-arbítrio e não vendo nenhuma ameaça para a ordem que estabeleceram. Raiden fica bastante irritado com essa decisão e decide renunciar ao seu status de Deus Ancião antes de voltar ao plano terreno, para reunir os heróis mais uma vez para enfrentar essa nova ameaça. Jax Briggs, Johnny Cage, Kung Lao, Sonya Blade e Kitana morrem na batalha. Mortal Kombat Deception. Mortal Kombat Deception retoma a história quando a Aliança Mortal finalmente consegue reviver o exército invencível do Rei Dragão. A dupla luta entre si, com Shang Tsung roubando um amuleto de Shinnok de Quan Chi, com medo de que seu parceiro o traísse depois de terminar o transplante das almas. Os dois antigos aliados lutam pelo controle de seu exército de mortos-vivos, quando de repente eles percebem que Onaga, o Rei Dragão, retornou. Onaga tem um objetivo, usar os 6 Kamidogo, criado quando os deuses anciões fragmentaram o Seune, para fundir todos os reinos e trazer de volta esta poderosa entidade. O Rei Dragão manipulou um homem chamado Shujinko para obter o Kamidogo e agora precisa de um último elemento, o amuleto de Shinnok. Quan Chi e Shang Tsung tentam deter Onaga, mas não são páreo para o Rei Dragão. Em um esforço para evitar que Onaga destrua todos os reinos, Raiden concentra seus poderes em uma única explosão que destrói tudo em seu caminho, exceto Onaga, que sai ileso da explosão, pois o Rei Dragão agora possui o amuleto de Shinnok e o Kamidogo. Ele retorna ao reino da Exoterra para reivindicar seu trono como governante original do reino. A partir daí, ele pretende fundir esses 6 Kamidogo em um único, criando a arma definitiva que poderia remodelar todos os reinos. A explosão de Raiden na tentativa mal sucedida de derrotar Onaga foi tão poderosa que ele se destruiu. Ele se reconstituiu novamente no plano terreno, mas sua essência está contaminada pela maldade de Onaga. Essa corrupção leva Raiden a se tornar uma versão corrompida de si mesmo, pronto para esmagar qualquer um que ameace sua terra natal. Shujinko, que foi manipulado por Onaga para recuperar o Kamidogo, jura vingar-se do Rei Dragão. Depois de décadas de coletar os Kamidogo, Shujinko é um dos guerreiros mais poderosos de todos os tempos. Onaga também lhe concedeu um poder especial para ajudá-lo em sua busca, a capacidade de copiar os poderes de qualquer pessoa com quem ele lute. Shujinko reúne alguns dos melhores guerreiros de todos os reinos e absorve seus poderes, conseguindo destruir o Kamidogo e vencer o Rei Dragão, permitindo que Nightwolf usasse seu conhecimento ancestral para prender a alma de Onaga no submundo. Mortal Kombat Armageddon. Ao longo de todos os jogos anteriores de Mortal Kombat, os lutadores se tornaram tão poderosos que seus poderes agora ameaçam destruir a estrutura de todo o universo do Mortal Kombat. Se continuarem lutando, poderiam despedaçar a realidade e causar o apocalipse.
Muito antes dos eventos dos jogos, uma poderosa feiticeira de Edenia, chamada Rainha Delia, previu o fim do mundo nas mãos de lutadores poderosos. Para evitar que eles destruíssem o universo, ela preparou um plano com a ajuda de seu marido, Argus. Eles colocaram seus filhos Teivan e Dagon em incubação até que chegasse a hora de salvar o mundo do apocalipse. Prevenir o fim do mundo deveria ser bastante fácil. Teivan e Dagon só precisam derrotar um elemental criado por Delia, chamado Blaze. Os reinos do plano terreno e a Exoterra estão lutando como de costume, quando de repente uma pirâmide surge do chão, sua ponta explode em chamas e Blaze, o elemental, aparece. Para restaurar o equilíbrio no universo, Blaze quer destruir o máximo de lutadores possível, então ele os desafia para uma batalha, e com isso os guerreiros avançam contra a pirâmide, causando diversas mortes uma atrás da outra. Em vez de se unirem para derrotar Blaze e salvar os reinos, Teivan e Dagon enfrentam um ao outro quando descobrem uma mensagem de seu pai, dizendo que aquele que derrotar Blaze ocupará seu lugar como um deus ancião. Teivan derrota Dagon, mas não quer matá-lo. Blaze revela que apenas um dos irmãos pode matá-lo, já que cada um deles possui uma armadura especial concedida por seus pais. O destino no mundo depende de qual irmão irá derrotar o elemental. Sua morte destruirá todos os guerreiros ou irá retirar seus poderes e habilidades. No entanto, no final canônico do Mortal Kombat Armageddon, nem mesmo Teivan e Dagon importam. O vilão mais popular do Mortal Kombat, Shao Kahn, está de volta, depois de ganhar a Aliança Mortal para matar um de seus clones. Ele reivindicou seu trono como Imperador da Exoterra e agora quer matar Blaze para aproveitar seus poderes divinos e finalmente se tornar o mestre do universo. Enquanto todos os lutadores tentam chegar ao topo da pirâmide, Shao Kahn consegue derrotar Blaze e obter seus poderes. Raiden tenta detê-lo, mas o Imperador da Exoterra é muito poderoso. Antes que Shao Kahn mate Raiden, o Deus do Trovão envia uma mensagem para o seu eu mais jovem através de seu amuleto na esperança de evitar o fim dos tempos. Sua mensagem diz apenas: ele deve vencer. Mortal Kombat vs DC Universe. Como o nome sugere, este spin-off coloca os lutadores do Mortal Kombat contra os super-heróis da DC. Essa linha do tempo alternativa acontece em um ponto onde Shao Kahn foi derrotado por Liu Kang e ao mesmo tempo Darkseid é derrotado em seu universo, o que causa uma grande explosão, e com isso ambos os universos se colidem, criando uma fusão dos vilões conhecido como Dark Khan. No final, Raiden junto de Superman derrotam o vilão e acabam com todo o caos que tinha sido criado. Mortal Kombat 9. A mensagem de Raiden para o seu eu do passado no final do Mortal Kombat Armageddon cria uma nova linha do tempo, que começa com o reinício da trilogia original do Mortal Kombat. Tudo o que aconteceu nos jogos anteriores já não existe mais. O reinício nos leva de volta ao primeiro torneio do Mortal Kombat, onde os heróis do plano terreno se unem para evitar que Goro ganhe a 10ª vitória consecutiva do Mortal Kombat para o reino da Exoterra. Então vemos o momento que Raiden recebe a mensagem de seu eu futuro do Apocalipse com a mensagem enigmática de que ele deve vencer. Mas quem deve vencer e por quê? Raiden está confuso com esta mensagem, mas agora tem conhecimento de tudo o que irá acontecer nas próximas décadas, incluindo o fim do mundo. Quando Raiden tenta descobrir como salvar a todos, os outros combatentes seguem como fizeram na trilogia original do Mortal Kombat. Liu Kang vence o torneio, Sindel é ressuscitada e Shao Kahn invade o plano terreno. Raiden tenta várias estratégias para evitar o apocalipse. Ele evita que Smoke se torne um ciborgue para o clã assassino Lin Kuei, apenas para que Kuai Liang, o irmão mais novo do Sub-Zero original, seja capturado e transformado em um ninja cibernético no lugar do Smoke. Quando Shao Kahn invade o plano terreno, Raiden salva Johnny Cage dos esquadrões de extermínio, assim como na linha do tempo original. Ele tenta pedir ajuda aos deuses, mas eles não fazem nada como de costume. Quando Raiden e Liu Kang retornam de sua reunião com os deuses anciões, descobrem que houve um massacre no plano terreno. Sindel lançou um ataque devastador que causou muitas mortes, incluindo de sua própria filha Kitana, que morre nos braços de Liu Kang. Nightwolf se sacrifica para matar Sindel e deter o caos. Raiden finalmente entende o que o seu eu futuro queria dizer com ele deve vencer. Se Shao Kahn quiser conquistar o plano terreno, ele deve vencer 10 torneios consecutivos do Mortal Kombat, e se rendendo ao Shao Kahn, ele começaria a fundir os reinos, quebrando assim as regras, por não ter ganho de fato o Mortal Kombat. Enquanto isso, Liu Kang não consegue superar a morte de seus amigos, culpa Raiden por isso e decide enfrentar Shao Kahn sozinho. O Deus do Trovão tenta impedir Liu Kang, o que causa um confronto entre os dois, e termina com Raiden o matando acidentalmente. Raiden se rende ao Imperador da Exoterra, Shao Kahn, que começa a fundir os dois reinos. No entanto, os deuses anciões finalmente aparecem, já que o reino da Exoterra nunca venceu os 10 torneios consecutivos do Mortal Kombat necessários para a fusão com o plano terreno. Shao Kahn está violando as regras sagradas do Mortal Kombat. Os deuses anciões possuem o corpo de Raiden para ajudá-lo a derrotar o Imperador do reino da Exoterra. O plano terreno volta ao normal, apesar das muitas mortes causadas pelo ataque da Exoterra. Raiden, que conseguiu evitar o apocalipse, mesmo após perder a maioria de seus amigos, promete
reconstruir seu reino. Daí temos uma reviravolta na trama. Quan Chi parece estar trabalhando sob as ordens de Shinnok, semelhante como foi na linha do tempo original. Com os reinos do plano terreno e a Exoterra gravemente enfraquecidos e muitos combatentes mortos que Quan Chi pode reviver, o Deus Caído planeja conquistar ambos os reinos. 2 anos depois, Quan Chi e Shinnok colocam seus planos em ação, então entramos no próximo jogo da franquia. Mortal Kombat X. Shinnok retorna do reino da Exoterra com a ajuda de Quan Chi e cria um poderoso exército de mortos-vivos. Ele ataca o plano terreno com esse exército composto por demônios do submundo e renascidos espectros por Quan Chi. Um antigo deus caído busca corromper a força vital da Terra, conhecida como Jinsei. Johnny Cage, Sonya Blade, Kenshi Takahashi, Fujin e Raiden lutam para enfrentar os demônios e os renascidos espectros que ameaçam o plano terreno. Quan Chi traz de volta personagens conhecidos, transformando Sub-Zero, Sindel e Smoke em renascidos espectros, entre outros. Enquanto os guerreiros do plano terreno combatem Shinnok, o deus caído tenta matar Sonya. Johnny Cage tenta protegê-la e desperta poderes antigos que o permitem resistir ao deus por tempo suficiente para que Raiden roube o amuleto de Shinnok e o aprisione dentro dele. Com Shinnok derrotado, Quan Chi se retira para o submundo. Os guerreiros do plano terreno perseguem e conseguem restaurar Scorpion, Sub-Zero e Jax, a sua forma humana, mas Quan Chi escapa. A vida volta ao normal para os heróis do plano terreno. Johnny e Sonya se casam e têm uma filha chamada Cassie, mas acabam se divorciando alguns anos depois. Scorpion, usando seu nome original Hanzo Hasashi, reconstrói o clã Shirai Ryu e orienta o filho de Kenshi, Takeda Takahashi. Sub-Zero, após derrotar Sector, torna-se o novo grande mestre dos Lin Kuei. Então avançamos 2 décadas no futuro, onde um Johnny envelhecido reúne uma equipe de jovens lutadores, incluindo a filha de Johnny, Sonya, Cassie, Takeda, a filha de Jax, Jackie, e o sobrinho de Kung Lao, Kung Jin. Este esquadrão parte para a Exoterra para resolver uma guerra civil entre a ex-imperatriz Mileena, que obteve o amuleto de Shinnok de Kano, e o atual imperador da Exoterra, Kotal Kahn. Eles ajudam Kotal a recuperar o amuleto e capturam Mileena, que é executada por ordem do imperador. No entanto, o amuleto de Shinnok é roubado enquanto estava sob a proteção do plano terreno. Kotal decide mantê-lo seguro na Exoterra e sequestra Cassie e seus amigos para obter vantagens sobre Raiden. No entanto, o amuleto não permanece seguro por muito tempo, pois a segunda no comando de Kotal, Devora, se revela uma agente dupla que trabalha para Quan Chi e rouba o amuleto. Cassie e sua equipe escapam e alertam outros lutadores do plano terreno sobre as intenções de Devora. Jax e Kenshi, com a ajuda de uma ex-serva de Quan Chi chamada Serena, atraem o feiticeiro para sua armadilha no submundo. Eles capturam Quan Chi e o colocam em um campo de refugiados do reino da Exoterra no plano terreno. Hanzo ainda tem uma dívida a acertar com Quan Chi, já que o feiticeiro assassinou sua esposa e filho. Ele se infiltra no campo de refugiados e está prestes a matar Quan Chi, quando Devora aparece com o amuleto de Shinnok. Quan Chi lança um feitiço para libertar Shinnok da prisão bem antes de Hanzo arrancar sua cabeça. Shinnok e Devora capturam Johnny e lançam um ataque ao Templo do Céu, subjugando Raiden e seu aliado Boraicho no processo. Shinnok chega ao Jinsei, corrompe a força vital do plano terreno e se transforma em um poderoso demônio. A equipe de Cassie persegue Shinnok, mas Kotal Kahn e seu exército os detém. O imperador da Exoterra quer agradar ao deus ancião caído e ganha algum tempo para seu reino, matando as forças do plano terreno. Sub-Zero e os guerreiros Lin Kuei resgatam Cassie e sua equipe, permitindo que continue sua jornada até a câmara de Jinsei. Quando chegam, Devora está torturando Johnny. Cassie libera superpoderes semelhantes aos de seu pai para salvá-lo e derrotar Shinnok. Raiden tira os poderes do deus ancião caído mais uma vez e purifica o Jinsei. Infelizmente, o Jinsei foi corrompido pelas forças sombrias de Shinnok. Quando ele purifica a força vital do plano terreno, Raiden se corrompe e se torna o Raiden Negro. Assim como na linha do tempo original, ele tem uma raiva cega contra qualquer ameaça ao plano terreno e segura o amuleto de Shinnok, tornando-o mais forte do que nunca. Ele adverte os renascidos espectros Liu Kang e Kitana, agora governantes do submundo, que se ameaçarem o plano terreno, enfrentarão destinos piores do que a morte, deixando para trás a cabeça cortada, mas ainda viva de Shinnok. Mortal Kombat 11. Continuando essa história, Mortal Kombat 11 nos revela outro tipo de ser primordial anterior aos deuses anciões, outras raças e os próprios reinos, os Titãs. Os Titãs são muito mais poderosos que os deuses anciões e surgiram logo após o Ser Único. Não sabemos muito sobre os Titãs, exceto por um deles, Kronika, a guardiã do tempo e mãe de Shinnok. Ao descobrir que Raiden Negro decapitou seu filho, Kronika deseja reescrever a história e apagar a existência de Raiden, porque acredita que ele está perturbando o equilíbrio entre as forças do bem e do mal. 2 anos depois, Cassie se torna
torna a nova comandante das Forças Especiais, após a aposentadoria de Jax. Pouco depois, Raiden Negro aparece para alertá-las de que Liu Kang e Kitana estão planejando invadir o plano terreno. As Forças Especiais decidem atacar primeiro e lançam um assalto contra a Catedral Principal do Submundo. Raiden Negro cria uma distração para permitir que as Forças Especiais entrem na Catedral e derrotem as forças da Exoterra, lideradas por Jade e Cabal Spectros. Liu Kang e Kitana armam uma emboscada para essas Forças Especiais para proteger seu mundo natal contra o ataque do plano terreno, resultando em Sonya ficando presa sob um deslizamento de rochas, depois de mandar a sua filha que levasse seu esquadrão de volta ao plano terreno. Sonya se sacrifica e destrói a catedral. Kronika aparece diante dos espectros Liu Kang e Kitana para propor uma aliança com os governantes do submundo. Ela quer reiniciar a história e criar uma nova era, se livrando da presença de Raiden. Liu Kang e Kitana concordam em se unir aos Titãs na esperança de proteger seu reino da fúria de Raiden Negro. Kronika volta no tempo para reconstruir a catedral do submundo e eliminar a existência de Raiden. Ao fazer isso, ela cancela várias lutas entre as forças do bem e do mal, resultando no retorno repentino de vários personagens que haviam morrido. Enquanto isso, Kotal Kahn, o atual imperador da Exoterra, deseja executar Collector, um cobrador de dívidas de Shao Kahn. No entanto, ele é interrompido por uma tempestade temporal que traz de volta Shao Kahn, Scarlet e versões mais jovens de Kano, Aaron Black, Jade, Raiden, Kitana, Liu Kang, Johnny Cage, Sonya Blade, Jax, Kung Lao do passado. Raiden Negro é apagado da existência, deixando para trás o amuleto de Shinnok. Quando fala sobre o que está acontecendo com Kotal, Raiden percebe que todos foram teleportados 27 anos para o futuro. O passado e o presente colidem, criando uma nova linha do tempo. As forças de Shao Kahn começam a lutar contra Kotal. Kotal derrota Shao Kahn e seus aliados, e Devora chega para levar as forças de Shao Kahn e Collector para sua colmeia, recrutando-os para o exército de Kronika. De volta ao plano terreno, Raiden e Sonya aprendem o que aconteceu com eles no futuro. Liu Kang e Kung Lao descobrem que suas contrapartes são mortos-vivos do submundo. Os reinos do plano terreno e da Exoterra formam uma aliança contra sua ameaça comum, Kronika. O seguidor de Kronika, Geras, consegue roubar poderosas cápsulas de energia que contêm a força vital do plano terreno, o Jinsei. Liu Kang e Kung Lao tentam detê-lo, mas Geras usa seus poderes cronocinéticos para escapar, deixando os dois monges Shaolin ilesos, porque se ele os matasse, destruiria suas contrapartes mortas-vivas, que Kronika precisava para executar seu plano. Raiden vai aos céus para se encontrar com os deuses anciões e pedir sua ajuda para deter Kronika. Cetrion diz a ele que não pode interferir e impedir Kronika de criar sua nova era. Os deuses anciões novamente não fazem nada, e Raiden precisa descobrir como salvar o universo do Mortal Kombat por conta própria. As forças especiais descobrem que Sector, Frost e Noob Saibot estão construindo um exército ciborgue para Kronika. Cyrex, que retornou do passado e ainda é leal aos Lin Kuei cibernéticos, os ajuda a criar um novo conjunto de assassinos ciborgues. Hans e Sub-Zero os derrotam, libertam Cyrex da influência dos Lin Kuei cibernéticos e destroem as instalações. Frost, Noob e Sector se retiram para a fortaleza de Kronika. Raiden, Kotal, Jade e Kitana estão procurando uma maneira de evitar que Shao Kahn reivindique o trono da Exoterra. Eles encontram o ex-imperador e derrotam a Spectre Jade, Devora e Collector no processo. Enquanto Kotal se prepara para eliminar o acampamento Tarkatan que abriga Shao Kahn, o ex-imperador da Exoterra captura Kotal e o envia para o Coliseu para sua execução. Kitana, auxiliada por Baraka e Shiva, salva Kotal. Ele tenta lutar contra Shao Kahn, mas o ex-imperador é muito forte e quebra as costas de Kotal, deixando-o paralisado. Kitana derrota Shao Kahn e o deixa cego. Devido à condição fatal causada por Shao Kahn, Kotal nomeia Kitana como a nova imperatriz da Exoterra. Raiden retorna aos céus para verificar se os deuses anciões finalmente estão dispostos a fazer algo, mas encontra o local vazio com os deuses anciões mortos. Cetrion, que se revela como a filha de Kronika, os traiu. Raiden envia Jack com a versão mais jovem de seu pai, Jax, para a ilha abandonada de Shang Tsung, onde o primeiro jogo do Mortal Kombat ocorreu. Eles precisam recuperar a Coroa das Almas, um poderoso artefato que aprimorará os poderes de Kronika, caso ela o encontre. Claro, eles não são os únicos que tentam encontrar a coroa. O pai e a filha derrotam com sucesso os espectros Cabal e Jade, assim como o Noob Saibot. O Jax atual também aparece para detê-los. Ele fez um acordo com Kronika para proteger Jack e precisa obter a coroa. O Jax, mais jovem, ataca seu eu mais velho e foge da ilha com a Coroa das Almas. Sua filha e seu eu mais velho são detidos por Cetrion, que divide o chão ao meio e ameaça matar Jack se Jax não entregar a coroa. Hanzo precisa convencer Charon, o barqueiro das almas do submundo, a permitir que seus aliados cheguem à fortaleza de Kronika. Quando chega aos Homens-Espadas, ele encontra Devora, torturando Charon por se recusar a ajudar Kronika. Hanzo derrota Devora e se encontra com seu
próprio eu, Scorpion do passado, que lhe diz que Crônica pode reviver sua falecida esposa e filho. Os dois Scorpions se enfrentam, e Hanzo vence a luta e explica ao seu eu do passado que o único objetivo de Crônica é reviver Shinnok, o responsável pela morte de sua família. Enquanto os dois Scorpions compartilham suas perspectivas sobre tudo o que está acontecendo, Devora embosca Hanzo e o envenena fatalmente. Seu último desejo é que seu eu do passado deixe sua raiva de lado e se junte aos guerreiros do plano terreno. Scorpion concorda e os ajuda a localizar Crônica. Pela terceira vez na história do Mortal Kombat, Raiden está cheio de raiva. O amuleto de Shinnok o faz suspeitar mais do que nunca e ele ataca Scorpion no local, acreditando que ele é uma ameaça para a segurança do plano terreno. Liu Kang o detém e ambos começam um confronto. Daí temos um novo e grande plot twist na trama, onde Raiden percebe que eles já lutaram em várias linhas do tempo, onde eles sempre acabam matando, o que nos revela que diversas linhas do tempo foram criadas e rebutadas por Crônica ao longo da existência. Crônica quer que eles lutem porque sua força combinada é a única coisa que pode impedi-la de criar a nova era. Raiden e Liu Kang param de lutar e concordam em se unir contra Crônica, mas a Titã captura o monge Shaolin para mantê-lo afastado do reino do Deus Trovão. Os exércitos do plano terreno e da Exoterra se unem para lançar um ataque à fortaleza de Crônica. Eles derrotam Geras e incapacitam Frost, desativando os ciborgues dos Lin Kuei. Enquanto isso, Crônica levou o sequestrado Liu Kang com sua contraparte Spectra. Liu Kang Spectra absorve o seu eu do passado e Crônica o envia para lutar contra Raiden. Seu plano é fazer com que Liu Kang e Raiden se matem mutuamente, o que impediria que eles combinassem seus poderes e se unissem contra ela. Enquanto luta contra Liu Kang Spectrum, Raiden percebe que Crônica quer que ele mate seu antigo aliado. Ao invés disso, Raiden usa seus poderes para se fundir com ambos, o renascido Spectro e o Liu Kang do passado, tornando-se o poderoso Deus do Fogo, Liu Kang. Com a memória e o conhecimento de sua versão Spectra, Liu Kang sabe tudo sobre o plano de Crônica e a localização de seu reino oculto. Os guerreiros dos reinos do plano terreno e Exoterra chegam a Crônica, mas ela retrocede o tempo para o seu início para se livrar desses intrusos. No entanto, o estado divino do Deus do Fogo Liu Kang o torna imune às alterações de tempo de Crônica. Ele derrota os aliados da Titã e Cetrion, mas Crônica absorve a essência de Cetrion para se tornar ainda mais poderosa. Ela retrocede no tempo até a Era Mesozoica, apagando tudo o que aconteceu no universo de Mortal Kombat. O Deus do Fogo Liu Kang derrota Crônica e se encontra com Raiden, agora mortal, que o nomeia o novo protetor do plano terreno, e afirma que o Deus do Fogo Liu Kang agora pode moldar o tempo como quiser. O Deus do Fogo Liu Kang declara que não pode suportar esse fardo sozinho, então Raiden se oferece para ser seu conselheiro pelo resto de sua vida mortal. DLC Aftermath. Após a derrota de Crônica, o Deus do Fogo Liu Kang e Raiden querem usar a ampulheta do tempo para restaurar a história. Enquanto tentam entender como colocar tudo em ordem, são interrompidos pela aparição de Shang Tsung, Fujin e Nightwolf, que foram aprisionados no vazio por se recusarem a se unir à Crônica. Eles explicam que o Deus do Fogo Liu Kang não pode usar a ampulheta do tempo sem a coroa de Crônica, pois isso destruiria o tempo em vez de consertá-lo. Infelizmente, a coroa foi quebrada durante a batalha entre a Titã e o Deus do Fogo. Apesar de sua falta de confiança em relação a Shang Tsung, Raiden e o Deus do Fogo Liu Kang concordam em enviá-lo de volta no tempo com Fujin e Nightwolf para recuperar a coroa de Crônica antes que Cetrion a tome. O trio chega quando Kitana está prestes a enfrentar Shao Kahn no Coliseu, pois eles precisam lutar contra Cetrion. Shang Tsung determina que sua melhor chance de vencer é ressuscitar Sindel mais uma vez, já que ela não teve influência nos eventos ocorridos na história e com isso não tem vínculos com Crônica. O caminho deles para recuperar a coroa não é fácil. Eles precisam enfrentar Baraka, Aaron, Jax, Noob Saibot e os renascidos espectros de Kabal e Jade. Eles lutam contra Cetrion e Shang Tsung teleporta o Deus Ancião para longe. Shang Tsung envia Sindel de volta ao reino da Exoterra e retorna com Fujin para entregar a coroa a Raiden e ao Deus do Fogo Liu Kang. Cetrion adverte Crônica que não conseguiu recuperar sua coroa. Crônica fica furiosa com Shang Tsung por interferir em seu projeto e promete detê-lo. Shang Tsung e Fujin retornam a Raiden enquanto ele fala com Sub-Zero, o Liu Kang do passado e Scorpion. Acreditando que isso seja um truque de Shang Tsung, Sub-Zero ataca o feiticeiro. Raiden, sob a influência do amuleto de Shinnok, também ataca Shang Tsung. Fujin interfere em ambas as lutas, explicando o papel de Shang Tsung em recuperar a coroa. Raiden percebe que o amuleto de Shinnok tem uma influência terrível sobre ele e decide nunca mais usá-lo, enquanto Fujin explica o plano de Shang Tsung para roubar a coroa de Crônica. Então aparece a Titã e congela todos no tempo, exceto Raiden, Shang Tsung e Fujin. Ela os alerta que a coroa foi projetada por Shang Tsung e que eventualmente ele trairá os guerreiros do plano terreno. Eles enviam Crônica para longe, dizendo que se Shang Tsung os traísse, eles acabariam com ele. Sindel, que foi transportada de volta ao reino da Exoterra por Shang Tsung,
se reúne com seu amante Shao Kahn. Quando Shang Tsung a trouxe de volta à vida, ela não recuperou a memória e permaneceu leal ao líder da Exoterra. Geras pede a Sindel e Shao Kahn que se juntem à tripulação de Crônica, mas eles se recusam e optam por tomar o controle da coroa para governar os reinos eles mesmos. Eles derrotam Sonya, Cassie e Johnny do passado. Eles alcançam o barco de Kitana através do Mar de Sangue, jogam Kung Lao da borda e lutam contra Kotal e Jade. Kitana implora sua mãe que acorde e perceba que está sob o controle de Shao Kahn. Sindel revela que se casou voluntariamente com Shao Kahn e o ajudou a matar seu marido anterior, J-Rod. Kitana luta contra sua mãe, mas perde a luta enquanto Shao Kahn derrota Liu Kang. Para deter Sindel e Shao Kahn, Raiden pede a Fujin que lhe entregue a coroa. Seu irmão aceita, mas logo percebe que Shang Tsung se passou por Raiden e Crônica estava certa, o feiticeiro os traiu. Shang Tsung usa a coroa e diz que agora é igual a Crônica, com seus novos poderes. Shang Tsung derrota facilmente Raiden, Fujin, Jax e Nightwolf, até mesmo virando as costas para seus antigos aliados, Sindel e Shao Kahn. Ele absorve a força de todos para se tornar ainda mais poderoso e enfrenta a Crônica. Shang Tsung vence a luta e absorve sua alma, enquanto Shang Tsung se prepara para usar a coroa para dobrar o tempo e remodelar os reinos. O deus do fogo Liu Kang desce do amanhecer dos tempos para enfrentá-lo. Shang Tsung percebe que o deus do fogo sabia tudo sobre seu plano desde o início e voluntariamente deixou seus amigos morrerem para garantir que a coroa não fosse quebrada, para que ele pudesse obtê-la do cadáver de Shang Tsung. Liu Kang derrota Shang Tsung e o apaga da existência, recupera a coroa e usa a ampulheta do tempo para criar uma nova linha do tempo, totalmente do zero. E assim entramos em uma nova era no novo Mortal Kombat 1, onde o deus do fogo Liu Kang buscou modelar um mundo mais pacífico, alterando certos eventos e existências. Como por exemplo, nessa linha atual, ambos Scorpion e Sub-Zero são criados debaixo do mesmo clã dos Lin Kuei. Edenia nunca foi invadida e segue próspera, com sua rainha no comando. Mileena agora é de fato irmã de Kitana, e não mais um clone feito por Shang Tsung. E falando nele, Shang Tsung é apenas um falso curandeiro, que vende poções por aí. Mas algo está prestes a mudar com uma repentina presença e acabar com essa paz e harmonia, pois nós sabemos muito bem que o Mortal Kombat deve continuar. Mas agora me diz nos comentários o que vocês acharam dessa incrível jornada cheia de reviravoltas ao longo de todos esses jogos e o que estão achando da nova trama. Se você gostou desse vídeo, eu vou deixar aqui na tela um vídeo que tenho certeza que você também irá gostar, que traz outras informações da trama de Mortal Kombat que ficaram de fora desse aqui. E se ainda não é inscrito, não perde tempo e clica no botão de se inscrever e ativa o sininho, que aqui você vai receber mais vídeos como esses sobre seus jogos e animes favoritos. E a gente se vê no próximo vídeo.